Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Só somos dois, Búfalo de Água e eu. Cada um tem sua opinião, então não posso exigir isso deles. Dança do Fogo quase engasgou com suas palavras após ouvir o tom animado de Yifeng. Duas pessoas? Não é tão ruim. Shifeng riu levemente. Vocês têm algo que precisam fazer agora? Se não, podem se juntar a mim. Na realidade, Shifeng não se importava particularmente com o assunto com os companheiros de equipe de Dança do Fogo. Anteriormente, Dança do Fogo mencionou que seus companheiros de equipe não eram ambiciosos e que eram apenas jogadores casuais no domínio de Deus. Portanto, era melhor para Shifeng se todas essas pessoas não se juntassem a ele, isso pouparia de muitos problemas. Ele também não precisava perder tempo treinando-os. Não tenho mais nada para fazer aqui, Búfalo de Água e eu vamos encontrá-lo. Anteriormente, Dança do Fogo estava preocupada que ela iria decepcionar Yifeng com as notícias. No entanto, depois de ouvir seu tom relaxado, ela não pôde deixar de suspirar de alívio. Após desligar a ligação, Dança do Fogo e Búfalo de Água se despediram de todos os outros. Eles não sabiam quando se encontrariam novamente. Eu realmente não consigo entendê-la. Por que ela está tão obcecada por aquele cara? Um assassino em armadura de couro disse depois que Dança do Fogo partiu. Ele não conseguiu evitar suspirar. Também estou muito curioso sobre aquele Yifeng. O que há de tão bom nele? Se ela se tornar inimiga da União Marcial assim, quando entrarmos na cidade do Rio Branco, ela pode muito bem ainda estar escondida nesta cidade, sem ousar sair. Haveria algum significado para tal vida de jogo? Os membros da equipe que escolheram ficar para trás expressaram sua confusão, um após o outro. Enquanto isso, na praça da fonte da cidade da Folha Vermelha, embora ainda fosse dia no domínio de Deus, os bancos que decoravam a praça estavam atualmente lotados de jogadores. Por todo lado, era possível ver casais flertando um com o outro, a cena era o completo oposto de um campo de batalha. Grande irmão Feng, desculpe por fazê-lo esperar. Ao chegar à Praça da Fonte, ela descobriu Yifeng aproveitando a brisa enquanto esperava por alguém. Não se preocupem. Todos os nossos membros finalmente estão aqui agora. No futuro, todos seremos membros do mesmo time. Deixem-me apresentar todos vocês, então. Shifeng sorriu enquanto começava a apresentar cada um dos membros do time. Havia um total de 6 membros presentes, excluindo ele mesmo, o Cavaleiro Guardião, Cola, o Oráculo, Preguiça Sonolenta, o Invocador, Rato Guloso, a Clérigo, Nuvem Violeta, a Assassina, Dança do Fogo, e o Berserker, Búfalo de Água. Com todos os 6, eles poderiam ser um grupo padrão de masmorra. Dança do Fogo, sendo nível 9, era o jogador de nível mais alto entre eles. Seguindo-a estavam Nuvem Violeta e Búfalo de Água, que estavam ambos no nível 8. Os restantes eram todos nível 7. Olhando como Nuvem Violeta se elevou ao nível 8 apenas cozinhando, o esforço e o sofrimento pelos quais ela passou eram óbvios. Se não fosse pelo comando severo de Shifeng, Nuvem Violeta não teria a intenção de sair para trabalhar duro. Ela preferia cozinhar e ganhar dinheiro continuamente. Quando Cola e os outros viram o nível de Dança do Fogo, a admiração encheu seus corações. Além disso, ela também era uma grande beldade. Eles só alcançaram o nível 8 com a orientação de Shifeng. Mesmo que a União Marcial não os tivesse matado, enviando-os de volta ao nível 7, eles estariam apenas no nível 8. Eles ainda estavam longe do nível 9. Além disso, o equipamento de Dança do Fogo era de altíssima qualidade. Ela também possuía algumas peças de equipamento prata secreta, enquanto as outras eram ferro misterioso. Podia-se ver que Dança do Fogo era definitivamente um especialista, muito mais incrível do que eles. Quanto àquele que conseguiu recrutar uma beldade tão especialista para o time, Cola e os outros dois não puderam deixar de dar um joinha para Shifeng. Isso era o esperado de seu líder. Quanto ao nível de Shifeng, ninguém na equipe conseguia discerni-lo, pois Shifeng havia escondido suas informações com a máscara do demônio. Os outros só conseguiam ver desconhecido. No entanto, ninguém se sentia preocupado com suas ações. Shifeng constantemente se sentia como um especialista misterioso para eles, então era natural que pudessem ver sua identidade. O irmão mais velho Yifeng é incrível, como esperado. Estamos separados há apenas meio-dia, mas a pressão que você emite aumentou enormemente. Depois que Dança do Fogo encontrou Yifeng novamente, ela pôde sentir claramente que ele estava diferente de antes. Ele era como uma espada desembainhada, e seus 6 sentidos lhe disseram que Yifeng havia se tornado muito mais forte. Já que todos estão familiarizados agora, vou dizer a vocês o que precisam fazer em seguida. Disse Shifeng formalmente. No entanto, quando Shifeng estava prestes a revelar seu objetivo, um grupo de jogadores apareceu de repente e cercou a Praça da Fonte. A União Marcial está lidando com um problema, todos os não envolvidos, saiam imediatamente.
Os membros da União Marcial expulsaram os outros jogadores, assumindo o controle total da Praça da Fonte. Efeng, você me fez procurar por você por um longo tempo agora. Um jovem estudioso disse enquanto saía da multidão. Este era a devastação instável. Havia mais de 400 membros da União Marcial aglomerados na Praça da Fonte. Quando Cola e os outros viram todos esses jogadores, eles imediatamente entraram em pânico, suas expressões se tornando solenes. O quê? Você quer agir aqui? Shifeng lançou um olhar rápido para os jogadores da União Marcial. A maioria deles era de nível 5 ou nível 6, apenas uma minoria era de elite de nível 8 ou nível 9. Como eu poderia ser tão bruto? Só estou aqui hoje para dar a todos vocês um aviso final. Disse Devastação Instável com um sorriso. Da última vez, ele sofreu uma grande perda por causa de Efeng. Se pudesse, ele realmente desejaria matar Efeng agora. No entanto, eles estavam bem no meio da cidade. Se ele matasse Efeng aqui, ele poderia implicar a União Marcial também. No entanto, se ele mobilizasse uma dúzia ou mais de jogadores contra Efeng, eles seriam apenas impotentes contra ele, desonrando a reputação da União Marcial. Este não era um resultado que ele desejava ver. Aviso? Já chegamos ao ponto sem volta. Seu aviso não tem nenhum significado para mim, é apenas um monte de bobagens. Shifeng riu. Você ainda é tão destemido, mesmo quando confrontado com tantos de nossos membros, eu realmente admiro você por isso. Infelizmente, sua força é limitada, você não é um oponente para a União Marcial de forma alguma. Meu aviso não é realmente direcionado a você. Devastação Instável bateu palmas, mudando sua mira para Cola e os outros. Ele então disse friamente. Desta vez, meu aviso é para os companheiros de equipe que estão atrás de você. É melhor todos vocês recobrarem o juízo. Se vocês cortarem seu relacionamento com Efeng imediatamente, eu lhes asseguro que não vou perseguir assuntos passados e deixar todos vocês irem. É claro, se vocês resolverem ficar ao lado do impotente Efeng, preparem-se para sofrer a fúria da União Marcial. Admito que matar o próprio Efeng é extremamente difícil, no entanto, é apenas uma questão simples para a União Marcial exterminar todos vocês. Embora a Devastação Instável sorrisse enquanto falava, Cola e os outros só conseguiam sentir um profundo arrepio em suas palavras. Eles não puderam deixar de admitir que as palavras de Devastação Instável soavam lógicas. Eles não eram especialistas de primeira linha e não possuíam tantas habilidades de salvamento que pudessem ajudá-los a escapar. Embora a União Marcial não pudesse matar Efeng, isso não significava que eles não pudessem se livrar deles. Como provado, eles já haviam morrido uma vez antes. Definitivamente haveria uma segunda vez no futuro. Se tal situação continuasse, eles não teriam um futuro no domínio de Deus para falar. Olhando para as expressões de pânico e hesitação de Cola e dos outros, Shifeng não disse uma única palavra, ele permaneceu em silêncio enquanto estava ali. Esse movimento de devastação instável foi extremamente cruel. Ele queria que Shifeng experimentasse a traição de seus amigos mais próximos. Isso não apenas reduziria seu poder geral, mas também poderia se tornar um golpe em seu coração. Infelizmente, Shifeng não era mais o pirralho arrogante que costumava ser. Pelo contrário, ele queria usar esse plano de devastação instável para refinar os membros de sua equipe de elite. No futuro, a equipe que ele liderava teria que enfrentar muitos inimigos poderosos. Se eles não conseguiam lidar com o desafio diante deles agora, como poderiam ter sucesso no futuro? Shifeng não desejava companheiros de equipe que só aproveitassem os bons momentos, mas que não pudessem sofrer os momentos ruins com ele. Este poderia ser o teste de Shifeng para eles. Ele queria ver que tipo de escolha eles fariam em tal situação. Depois de algum tempo, Cola e os outros trocaram olhares entre si, sorrisos em seus rostos. Todos eles tinham tomado suas decisões, e todos estavam ao lado de Shifeng sem hesitação, sem nenhuma intenção de ir embora. Cola, Preguiça Sonolenta, Rato Guloso e Nuvem Violeta eram originalmente jogadores que os outros menosprezavam. Eles viviam no fundo do domínio de Deus, e só possuíam os níveis e equipamentos que tinham hoje por causa da ajuda de Shifeng. Ao se tornarem inimigos da União Marcial, na pior das hipóteses, eles apenas voltariam aos seus estados originais. Então, como eles poderiam trair Shifeng nesse tipo de situação? Quanto à Dança do Fogo e Búfalo de Água, eles há muito tempo endureceram seus corações para seguir Efeng. Eles desejavam experimentar o mundo dos especialistas de primeira linha e, diante de tal ameaça, não deram a mínima. Devastação instável, mesmo na morte, nunca traríamos nosso líder. Se você tem a habilidade, então venha. Cola riu alto enquanto olhava para a Devastação Instável. Bom. Muito bem dito. Devastação Instável sorriu com indignação, dizendo. Não diga que eu nunca lhe dei uma chance. Isso é algo que todos vocês escolheram para si mesmos, então não me culpe por não faltar com cortesia. Garotos, peguem eles.
Originalmente, Devastação Instável pensou que poderia aproveitar essa chance para envergonhar Efeng, transformando-o em motivo de chacota. No entanto, ele realmente não achava que essas pessoas seriam tão confusas. Eles devem ter comido algo errado para seguir Efeng tão firmemente. Caso contrário, Efeng deve ter mostrado uma fantasia esperançosa, deixando-os pensar que ainda tinham um futuro. Como ele já estava ali, ele não deixaria Efeng e os outros escaparem ilesos. Imediatamente, mais de 400 jogadores na Praça da Fonte cercaram Xifeng e os outros. Todos desembainharam suas espadas e armaram suas bestas enquanto observavam suas presas. Entretanto, para a surpresa de Xifeng, nenhum deles demonstrou qualquer intenção de avançar. Em vez disso, eles se separaram para os lados e abriram caminho, deixando passar cerca de 20 jogadores. Quando esses mais de 20 jogadores chegaram ao lado de Devastação Instável, suas teias estavam tão sombrias quanto água, e suas expressões entorpecidas. Os níveis desses jogadores não eram altos, apenas em torno do nível 5 ou nível 6. Seus equipamentos também não eram nada especiais. Comparados às elites da União Marcial, a diferença era muito grande. Eles não pareciam jogadores da União Marcial de forma alguma. Estarei ansioso por suas performances. Devastação Instável falou duramente com esses novatos. Ele então virou sua mira para a Dança do Fogo, revelando um sorriso feroz enquanto esperava ansiosamente pelo início de um bom show. Esses recém-chegados assentiram com a cabeça indiferentemente. Eles sacaram suas armas e caminharam em direção a Xifeng. À distância, Dança do Fogo e Búfalo de Água ficaram imediatamente atordoados ao ver esses jogadores. Por que vocês estão todos com a União Marcial? Dança do Fogo questionou em voz alta esses jogadores. Os mais de 20 jogadores que se aproximaram não eram estranhos ao Dança do Fogo. Pelo contrário, eles eram os ex-companheiros com quem o Dança do Fogo compartilhou momentos amargos e doces. Neste momento, Devastação Instável olhou para Efeng, uma risada escapando de sua boca enquanto ele dizia: Efeng, eu sou uma pessoa extremamente generosa. Anteriormente, esses jogadores ajudaram você a matar muitos membros da União Marcial. Eu prometi a eles que, contanto que eles matem você e seus companheiros, eu perdoarei todas as suas transgressões passadas, e a União Marcial não mais buscaria problemas com eles. Efeng, você não acha que deveria fazer algo para compensar as perdas deles? Devastação Instável zombou. Efeng o envergonhou muito da última vez, então ele não o deixaria escapar tão facilmente. Ele desejava ansiosamente ver se Efeng ousaria agir ou não. Contanto que Efeng agisse, a manchete nos fóruns oficiais de amanhã seria: especialista em espadachim reconhecido publicamente é uma pessoa extremamente traiçoeiro. Ele matou seus aliados de bom grado para se salvar. Naquela época, apenas farrapos permaneceriam da reputação de Efeng. Devastação Instável queria ver como Efeng pretendia se misturar no domínio de Deus no futuro. Incapaz de suportar mais, Dança do Fogo explodiu abruptamente em raiva. Seus olhos enviaram um arrepio enquanto ela olhava para Devastação Instável, gritando alto. Devastação Instável, seu homenzinho desprezível. Essas pessoas mataram todos os membros da sua União Marcial sob meus comandos. Se você tiver coragem, então venha até mim. Originalmente, Dança do Fogo sentiu uma alegria enorme por poder se juntar ao time de Efeng. Ela não achava que causaria tanta confusão a Efeng. Se Efeng matasse todas essas pessoas agora, outros fofocariam, e rumores desagradáveis sobre ele se espalhariam. E Efeng seria caluniado como uma pessoa impiedosa, uma pessoa disposta a matar até mesmo aqueles que o ajudaram no passado. Embora esse assunto não fosse culpa dela, essas pessoas ainda eram seus companheiros do passado. Ela era responsável por liderá-los para matar os membros da União Marcial. Agora que essas pessoas atraíram e ficaram do lado da União Marcial, trazendo problemas para Efeng, ela se sentia extremamente apologética em relação a Efeng. Dança do Fogo, não temos escolha nesse assunto. Temos que fazer isso se quisermos obter o perdão da União Marcial e continuar jogando na Cidade da Folha Vermelha. Dança do Fogo, esta é a nossa única saída. Esperamos que você possa entender. É isso mesmo. Eles nos forçaram, não nos deixaram saída. Deixe-nos matá-lo só dessa vez. Os companheiros de Dança do Fogo diminuíram a distância enquanto falavam. Algumas das classes de magos até começaram a entoar suas magias, preparadas para lançar seus ataques. A pele de Dança do Fogo ficou extremamente feia. Ela imediatamente se virou para Efeng, pedindo desculpas dizendo: Sinto muito, irmão mais velho e Efeng. Eu definitivamente vou te dar um relato desse assunto. Devastação Instável, é melhor você ouvir. Eu, Dança do Fogo, vou deixar o time imediatamente. Não terei mais relações com o irmão mais velho e Efeng, então deixe-me arcar com essa dívida entre nós. Dança do Fogo imediatamente deixou o grupo. Após sua declaração pública, ela desembainhou suas adagas enquanto caminhava em direção a seus companheiros.
Ela pretendia lidar com esses companheiros pessoalmente. Dessa forma, Ye-Feng não experimentaria nenhum tipo de calúnia. Depois de ver isso, a pele de devastação instável empalideceu de raiva. Ele não pensou que essa mulher chamada Dança do Fogo seria tão determinada. Dança do Fogo, você não está apenas dificultando as coisas para nós? Independentemente das circunstâncias, nós já fomos companheiros no passado. Como você pôde nos tratar assim? É isso mesmo. Nós passamos pela vida e pela morte tantas vezes juntos. Você realmente vai nos tratar assim? A equipe anterior de Dança do Fogo expressou suas acusações, uma após a outra. Essas acusações perfuraram profundamente o coração de Dança do Fogo. As risadas e o sofrimento que eles passaram juntos, todos os laços simplesmente se transformaram em fumaça. A única coisa que ela podia fazer era segurar as lágrimas e matar as emoções em seu coração. Dança do Fogo, você vai ser tão cruel a ponto de nos matar? Perguntou um assassino de meia-idade vestindo uma armadura de couro cinza, ressentido. Suas palavras imediatamente fizeram Dança do Fogo parar. Entretanto, imediatamente depois, este assassino de meia-idade cravou sua adaga no coração de Dança do Fogo. Antes que a adaga brilhante pudesse atingir seu alvo, uma espada negra bloqueou o ataque. Dança do Fogo, você não está me levando, o líder da equipe, a sério, está? Já que você já se juntou à minha equipe, você ainda é um membro da nossa equipe até que esse líder decida expulsá-lo. Não vou reconhecer sua aposentadoria egoísta da equipe. Agora que você é um membro da nossa equipe, este líder de equipe tem a responsabilidade de assumir tudo por você. Então, em relação às suas memórias dolorosas, eu vou ajudar você a purgar todas elas. Desde que Shifeng retornou ao domínio de Deus, ele não se importava mais com o que os outros pensavam dele, porque somente os fracos se importariam com a forma como os outros os viam. Certo. Esqueci de mencionar mais uma coisa para vocês. Qualquer um que se junte à minha equipe tem que ter em mente uma coisa importante: se você se importa constantemente com a forma como os outros olham para você, você nunca vai realmente melhorar sua própria força e técnicas. Você não precisa se importar com a forma como os outros olham para você. É o suficiente, desde que você avance no caminho que deseja seguir. Somente com isso você pode se tornar um verdadeiro especialista. Shifeng apareceu de repente na frente de Dança do Fogo. Para a Dança do Fogo, ele se erguia como uma montanha diante dela, bloqueando todo e qualquer perigo de alcançá-la. Irmão mais velho Ye-Feng. Lágrimas inadvertidamente vazaram dos olhos de Dança do Fogo. As ações e palavras de Ye-Feng realmente tocaram seu coração. Depois de ouvir suas palavras, foi como se a porta para o reino dos especialistas se abrisse lentamente para ela. Talvez sua hesitação a impedisse de se tornar uma verdadeira especialista. E daí se ele os matou? Quem se importava com a opinião dos outros? Os fortes nunca dariam atenção a questões tão pequenas. As únicas coisas que eles precisavam considerar eram a coragem de seguir em frente e constantemente aumentar sua própria força. Ao lado, depois que Búfalo de Água ouviu as palavras de Ye-Feng, seu coração ficou inexplicavelmente comovido. Ele nunca teria pensado que Ye-Feng seria uma pessoa tão confiável, uma pessoa que os outros poderiam admirar. Enquanto isso, Kola e os outros dois apenas trocaram olhares, com sorrisos estampados nos rostos. Isso mesmo! Esse era o líder que eles respeitavam e admiravam. Imediatamente, Kola e os outros avançaram, um após o outro, bloqueando Dança do Fogo. Bem dito! Então, o que vocês ainda estão esperando? Devastação Instável sentiu uma alegria extrema. Ele havia registrado todas as palavras de Ye-Feng. Quando chegasse a hora, ele poderia negar suas ações. Ye-Feng, seu homenzinho desprezível. Nós já o ajudamos tanto, mas, no final, você ainda quer nos matar? Você é simplesmente desumano. Os ex-companheiros de Dança do Fogo xingaram, enfurecidos. Todos eles correram para Ye-Feng, um após o outro, com a intenção de cortá-lo e espancá-lo até a morte. Shifeng sorriu desdenhosamente para as ações deles. Olhando para os mais de 20 jogadores de classe corpo a corpo e mago lançando seus ataques contra ele, Shifeng apenas acenou levemente a lâmina abissal. Relâmpago trovejante. 3 arcos elétricos instantaneamente se entrelaçaram nos corpos dos mais de 20 jogadores. Danos variando de 500 pontos a mais de 1000 pontos apareceram acima das cabeças de todos, matando todos instantaneamente. Enquanto isso, o marcador de prisma verde acima da cabeça de Shifeng instantaneamente ficou vermelho sangue, dando aos outros uma sensação arrepiante. Grande irmão Ye-Feng. Líder. Dança do Fogo e os outros imediatamente entraram em pânico. Se um jogador matasse ativamente outros jogadores dentro de uma cidade, os guardas os caçariam até a morte. Além disso, depois que o jogador ofensor revivesse, os guardas o jogariam na prisão. A julgar pela intensidade do nome vermelho de Shifeng, ele perderia pelo menos 3 níveis após a morte, talvez até 4. O nome de Ye-Feng finalmente está vermelho.
Sem a proteção da cidade, podemos matá-lo aqui sem nenhuma repercussão e fazer você perder todos os seus itens. Devastação Instável riu loucamente, dizendo: todos os outros, peguem-no. Eu imediatamente promoverei quem conseguir matar Efendi para o líder de uma equipe de elite. Entretanto, imediatamente após Devastação Instável terminar suas palavras, uma voz familiar soou atrás dele. O Leão da Espada de Ferro nunca te contou como ele morreu? Shifeng perguntou friamente, aparecendo atrás de Devastação Instável após usar passos silenciosos. Efeng havia matado mais de 20 jogadores em um único movimento. O dano assustador que ele causou, que era de mais de 1000 pontos, chocou completamente todos os espectadores ao redor, e agora, Efeng apareceu logo atrás de Devastação Instável. Devastação Instável ficou chocado e irritado. De fato, ele não sabia como o Leão da Espada de Ferro havia morrido. No entanto, o atual Efeng era muito mais poderoso do que ele imaginava, a força de Efeng excedia suas estimativas anteriores. Se ele recebesse um ataque de Efeng agora, ele morreria sem questionar. Devastação Instável quase instintivamente usou uma de suas habilidades salva-vidas. Ele avançou, sem impedimentos, então saltou alto no ar. Ele estava atualmente imune a todos os efeitos restritivos, e quando pousou, já estava a 20 metros de sua localização original. Shifeng apenas sorriu para a reação de Devastação Instável. Com sua velocidade de reação atual e atributos poderosos, seria uma tarefa extremamente fácil destruir Devastação Instável. Ou, falando de outra perspectiva, Devastação Instável tinha 0 chances de retaliação. Entretanto, como Devastação Instável ousou ser inimigo dele, o jogador da União Marcial precisava se preparar para entrar no inferno. Seria um final bom demais se ele permitisse que Devastação Instável morresse, assim do nada. Ele queria que Devastação Instável sentisse desespero diante da força absoluta e então morresse. Guerreiros de escudo e cavaleiros guardiãos, bloqueiem-no. Elementalistas, usem esferas de gelo. Concentrem todos os ataques e eliminem-no. Antes mesmo de Devastação Instável pousar no chão, ele calmamente deu comandos. Reagindo rapidamente, os guerreiros de escudo e os berserkers imediatamente usaram investida em Shifeng. Vendo que mais de 10 guerreiros atacaram Shifeng e estavam prestes a atordoá-lo. Shifeng saltou abruptamente, a lâmina abissal carregando consigo o poder do trovão e do relâmpago quando ele pousou. Uma onda de trovão e fogo devorou todos os guerreiros. Até mesmo o guerreiro de escudo de nível mais alto não conseguiu reagir a tempo e ativar o muro de escudo antes que a explosão de chamas trovejantes de Shifeng o devorasse. O guerreiro de escudo recebeu um acerto crítico de mais de 1700 pontos de dano, morrendo instantaneamente. No entanto, até mesmo um acerto normal de mais de 800 pontos de dano foi o suficiente para cortar criticamente o HP de um guerreiro de escudo de nível 9, sem mencionar os berserkers com menos HP e defesa. Todos eles morreram em um piscar de olhos, deixando para trás uma pilha de equipamentos. Os sobreviventes restantes eram todos guerreiros de escudo de nível 8. Eles foram os sortudos, poupados de um golpe crítico. No entanto, mesmo estando vivos, eles sofreram um estado de desmaio por 4 segundos. Quando os jogadores do União Marcial testemunharam essa cena, todos ficaram chocados. Anteriormente, não era grande coisa quando Shifeng matava instantaneamente aqueles jogadores aleijados de nível 5 a nível 6. No entanto, os jogadores que ele tinha acabado de matar não eram nenhum Tom, Dick ou Harry aleatórios. Eles eram todos elites de nível 8 ou nível 9 da União Marcial. Curandeiros, curem-nos rapidamente. Jogadores de longo alcance, ataquem com tudo que tem. Só agora a Devastação Instável estava ciente do quão formidável Shifeng era. Seu poder de ataque monstruoso podia até matar instantaneamente um guerreiro de escudo que ostentava a maior defesa entre todas as classes. Ninguém presente podia se defender contra seus ataques. Felizmente, eles tinham a vantagem dos números. Eles podiam exaurir Shifeng até a morte. Imediatamente após várias curas atingirem um guerreiro de escudo, puxando seu HP de volta para a metade, outro dos cortes de Shifeng atingiu o HP do guerreiro de escudo. Um dano enorme de mais de 700 pontos apareceu acima da cabeça do guerreiro de escudo, seu HP despencando para 0, seu corpo caiu no chão. Depois disso, com cada golpe de sua espada, Shifeng abatia as vidas dos guerreiros de escudo sobreviventes. Mesmo que os guerreiros de escudo possuíssem a defesa de armadura pesada e habilidades passivas que reduziam o dano que recebiam, cada ataque casual de Shifeng causava cerca de 300 pontos de dano. Os curandeiros não conseguiam manter os HP dos guerreiros de escudo de forma alguma. Quanto aos berserkers sem armadura pesada, um único golpe de espada causava a eles mais de 400 pontos de dano. Muito rapidamente, os guerreiros de escudos restantes estavam deitados no chão. Neste momento, todos os cavaleiros guardiões ativaram a bênção de proteção enquanto corriam para a frente. Enquanto isso, os magos atrás deles disparavam sequência após sequência de magia. Bolas de fogo e esferas de gelo voaram em Shifeng, uma após a outra.
Xifeng ativou Passos do Vento, evitando mais da metade dos ataques à distância. Imediatamente depois, ele correu atrás de Devastação Instável. Embora Xifeng tenha se esquivado de mais da metade das magias, ainda havia algumas magias ocasionais que o atingiam. No entanto, o dano que essas magias causavam quase deslumbrava os magos da retaguarda. Mesmo ao explodir um tanque de nível 9, habilidades como Explosão de Chama e Grande Bola de Fogo podiam causar mais de 100 danos. No entanto, nenhuma delas realmente causou mais de 20 pontos de danos a Xifeng. O dano mais alto foi de apenas 15 pontos, enquanto a maioria das magias causava apenas um dígito. Para Xifeng, que possuía mais de 1500 de HP, essas magias simplesmente faziam cócegas. A recuperação automática de Xifeng sozinha regenerava 30 de HP para ele a cada 5 segundos. Isso indicava que, mesmo que Xifeng recebesse os ataques mágicos de gelo e chamas de um elementalista normal de nível 7 ou nível 8, Xifeng não morreria, mesmo que não fizesse nada. O nível de Xifeng estava atualmente no nível 13, e esses magos não tinham ideia. Xifeng também tinha 20 pontos em resistência ao tipo fogo e ao tipo gelo. Mesmo sem a supressão de nível de 4 ou mais níveis, o dano deles a Xifeng não excederia 40 pontos. Havia muitos magos do lado da União Marcial. No entanto, seus danos eram lamentáveis demais para assistir. Atrás de Xifeng, Preguiça Sonolenta e Nuvem Violeta usaram apenas uma cura cada, e em um instante, o HP de Xifeng já estava de volta ao máximo. Diante de outra onda de classes corpo a corpo que o atacavam, Xifeng ativou Dança Violeta da Escuridão, usando o ataque de cone de 12 metros. Dando um passo à frente, Xifeng circulou instantaneamente os Cavaleiro Guardiãos, e como um leão feroz, ele atacou as outras classes corpo a corpo. Antes que um dos espadachim pudesse usar desviar, a espada de Xifeng o fez voar. O espadachim morreu no meio do voo, derrubando um pedaço de equipamento enquanto seu corpo desaparecia. Para Xifeng, as tentativas desses espadachins e assassinos de bloqueá-lo não tinham sentido. Com um único divisor de terra, mais de 10 jogadores perderam suas vidas. Os ataques de Xifeng eram todos mortes de um golpe. Com mais de 100 pontos em força, ele podia quebrar uma arma comum ao meio com suas próprias mãos. Quanto ao atual Xifeng, que segurava a lâmina abissal e o lago prateado em cada mão, um simples golpe de qualquer arma poderia facilmente fazer os assassinos e espadachins voarem e danificar muito suas armas. Para alguns que reagiram mais lentamente e falharam em bloquear os ataques de Xifeng, eles morreram sob um único golpe. Não apenas a durabilidade de seus equipamentos defensivos diminuiu muito, mas eles também caíram um nível e perderam uma peça de equipamento. No entanto, isso era tudo, ainda havia o efeito de clivagem. Antes que os jogadores atrás pudessem entender as coisas, eles perderam quase metade de seu HP total e, no momento seguinte, até mesmo a metade restante desapareceu. Como resultado, um grupo de jogadores estava morto no chão após encontrar sua morte inexplicável. Em apenas 5 segundos, a União Marcial perdeu mais de uma dúzia de membros de elite e várias dezenas de membros médios. Xifeng era como o deus da morte que fazia os corações das pessoas estremecerem. Enquanto isso, Devastação Instável estava a apenas alguns metros de distância daquele assustador deus da morte. O olhar arrepiante de Xifeng pousou em Devastação Instável, a intenção que ele irradiava enviou um arrepio pelas costas dos jogadores da União Marcial ao redor. Apenas olhar nos olhos frios de Xifeng fez com que eles recuassem inadvertidamente. Todos, bloqueiem-no para mim. Mesmo quando bombardeado com tantos feitiços e cercado por todos os lados por tantos jogadores, Xifeng ainda andava adiante, passo a passo, deixando para trás um massacre enquanto avançava. Foi a primeira vez que Devastação Instável sentiu um medo tão profundo. Para a Devastação Instável, Xifeng não era mais um jogador, mas um demônio. Havia também a intenção de matar Tangível que cercava Xifeng. Embora a Devastação Instável soubesse que este era apenas um jogo, os efeitos realistas da realidade virtual fizeram Devastação Instável esquecer que este era apenas um mundo virtual completamente. Ele até tinha esquecido quantas elites da União Marcial morreram e quão graves foram as perdas para a União Marcial. A única coisa que Devastação Instável sabia era que ele estava em uma situação extremamente perigosa. Se ele não escapasse imediatamente, apenas a morte o aguardava. Imediatamente, Devastação Instável ativou um pergaminho de velocidade. Ele então se virou e correu. Xifeng simplesmente sorriu para a tentativa de Devastação Instável de escapar. Com uma única lâmina do vento, sua espada perfurou as costas de Devastação Instável. Devastação Instável girou, disparando uma flecha de seu arco em uma tentativa de segurar Xifeng. No entanto, ele imediatamente descobriu que Xifeng era realmente muito assustador. A lâmina abissal preta como breu de Xifeng facilmente dividiu a flecha, e em um piscar de olhos, Xifeng chegou na frente dele. Um brilho prateado perfurou seu coração, e imediatamente depois, outro brilho preto cortou seu pescoço. Incapaz de impedir que seu HP diminuísse loucamente, seu HP chegou a zero em um instante.
Mesmo até a morte, Devastação Instável usava uma expressão estupefata. Os outros da União Marcial ficaram igualmente chocados ao testemunharem essa visão. Devastação Instável era um dos grandes chefes da União Marcial. Ele também era um patrulheiro de nível 9. No entanto, ao enfrentar Yifeng, ele não tinha poder para retaliar. Quão forte era esse Yifeng? Shifeng notou um arco longo de classificação prata secreta caindo após a morte de Devastação Instável. Ele casualmente pegou o arco longo e o colocou em sua bolsa. Ele então se virou para olhar para os outros membros da União Marcial. Embora Shifeng não tenha tomado nenhuma atitude, apenas lançando-lhes um olhar, seu poder já estava profundamente gravado em suas mentes. Os membros da União Marcial pararam suas ações, recuando inadvertidamente. Todos eles revelaram expressões de medo enquanto olhavam para Shifeng. Por que os guardas da cidade ainda não chegaram? Esse pensamento surgiu de repente em suas mentes. Eles sentiram que apenas os guardas poderiam protegê-los dos ataques de Shifeng. No entanto, do momento em que Shifeng começou seu ataque até o momento em que Devastação Instável morreu, apenas 8 ou 9 segundos se passaram. Mesmo que os guardas da cidade se apressassem, eles precisariam de pelo menos 10 minutos antes de chegarem. Diante dos membros da União Marcial que não ousavam se mover, Shifeng apenas lançou um olhar rápido para eles, ele não correu para matá-los. O tempo de recarga da maioria de suas habilidades estava quase acabando. Embora ele pudesse matar um pedaço considerável da União Marcial se continuasse sua onda, ele correria o risco de pagar com a vida dele e de seu companheiro de equipe, e esse não era um final que ele desejava ver. Enquanto isso, as ações de Shifeng fizeram com que muitos espectadores ao redor ficassem sem palavras. Um único olhar de Shifeng foi o suficiente para petrificar centenas de jogadores da União Marcial. Esse poder era assustador demais. Quem é esse cara? Ele é um especialista com classificação divina? Os jogadores que assistiam estavam curiosos e chocados ao mesmo tempo enquanto observavam Shifeng. Ele enfrentou sozinho centenas de jogadores e até conseguiu matar dezenas de jogadores sem receber nenhum dano. Mesmo um especialista de nível Deus não era capaz de tal façanha. Depois de algum tempo, os guardas da cidade finalmente chegaram. Os guardas estão aqui. Estamos salvos. Ao ver dezenas de guardas com armaduras pesadas prateadas avançando, os membros da União Marcial suspiraram de alívio. Fim dos capítulos do 166 ao 168. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.